E aí, gente, como foi 2015 para você? Já parou para pensar nisso? O que é que significou esse ano para você? Já parou para pensar como é que você conduziu a sua vida durante esse ano de 2015? Eu tenho sido impulsionado a falar sobre gratidão nessa noite. E se a gente tivesse uma escala de 1 a 10, nesse quesito, como é que você se avaliaria? De 1 a 10, qual seria o seu grau de gratidão a Deus? Eu não digo no dia de hoje, mas o quão grato foi o seu coração durante esse ano de 2015? Qual o tamanho da sua expressão de gratidão? Nós vemos nos evangelhos a história de 10 leprosos que foram curados por Jesus. Dos 10, 9 não voltaram para agradecer, apenas um voltou para agradecer. Jesus ficou profundamente triste por aqueles 9 que não voltaram, mas ficou feliz por aquele que voltou. E é interessante porque o que voltou, ele alcançou além da cura. Todos os 10 conseguiram, alcançaram a cura. Mas o que voltou, alcançou especialmente a salvação. Esse foi o único que ouviu de Jesus as palavras: vai em paz, a tua fé te salvou. Qual foi o grau de gratidão com que você conduziu sua vida durante esse ano de 2015? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. A gratidão se torna um elemento fundamental para quem quer ter uma vida plena. A plenitude de vida passa por uma atitude de gratidão diante de Deus. Salmo 50. Um salmo da família de Asaf, um salmo de verdades poderosíssimas, são 23 versículos. Eu peço a sua paciência, para que a gente possa ler integralmente esse salmo, e eu peço a você que se concentre, que não deixe que nada venha roubar aquilo que a palavra tem para você nessa noite, aquilo que a palavra tem para mim. E diz assim: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra, do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. O nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará.
Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis, ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Sua boca está cheia de maldade, e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão, e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isto, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Verso 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa noite, te agradecemos, Senhor, porque nós não merecíamos estar aqui, não merecíamos estar na tua presença, Pai, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos viu quando éramos ainda uma substância sem forma. O Senhor nos amou, nos separou e tem nos separado, Senhor, para um caminho excelente, para um caminho perfeito, Senhor, um caminho de vida, um caminho de triunfo. O Senhor tem nos dado uma fé que é capaz de transpor qualquer barreira, Senhor, qualquer montanha. Nada é impossível àquele que crê. De maneira que, se nós tivéssemos a visão exata do que nós somos e temos em Ti, nós teríamos uma vida e um lábio, Senhor, muito mais grato, Pai, diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem falar aos nossos corações, vem nos trazer à mente, Senhor, aquilo que é realidade aos Teus olhos. A realidade de que o Senhor tem sido muito mais generoso do que nós temos sido fiéis. O Senhor tem sido muito mais gracioso do que nós temos sido corretos diante de Ti, Pai. E o Senhor tem nos tratado como filhos, apesar de nós, Pai, por Tua graça, por Teu amor e pelo Teu decreto que já foi estabelecido sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém e amém. Meus irmãos, esse salmo, ele começa com uma declaração poderosa. Ele diz que o Senhor é Deus supremo. Na verdade, a tradução original diz que Deus é Deus sobre deuses. Coloca Deus no seu devido lugar. E nós deveríamos reconhecer também o nosso devido lugar. Porque, a bem da verdade, nós sonhamos muito. E sonhos do nosso próprio coração, nós idealizamos muita coisa na vida. E a maioria das pessoas, na maioria das vezes, vai sonhar e idealizar dentro de um projeto que é absolutamente pessoal, egocêntrico. É como se a maioria das pessoas pensassem que elas são o centro do universo, que as coisas devem acontecer voltadas para si mesmo, dentro de um plano onde a sua vida precisa estar em primeiro lugar. Se a vida fosse um palco, nós poderíamos dizer que a maioria das pessoas querem se sentir como o ator principal, querem estar no centro das atenções, querem ter todos os holofotes da vida voltados para si. Não é difícil nós encontrarmos pessoas que acreditam de fato nisso. Mas a grande realidade é que Deus precisa ser o centro da nossa existência. Deus é a razão, é o fim
de todas as coisas. E o salmista começa declarando, falando a respeito desse Deus que é Deus sobre deuses, Deus supremo, que convoca toda a terra, desde o nascente ao poente. E é interessante porque esse salmo é um salmo que trata de juízo. É um salmo onde Deus resolve acertar as contas com aqueles que são seus. E Deus chama e começa a inquirir os seus ouvintes, a partir do verso 7, dizendo: ouça-me, meu povo, pois eu falarei, eu vou testemunhar contra você, Israel. Eu que sou Deus, o seu Deus. Quer dizer, Deus quer, mais uma vez, nos despertar a realidade de que Ele é Senhor. E quantas vezes nós nos achamos demais. Nós somos muito pretensiosos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Nós achamos que podemos fazer por Deus, acontecer por Deus. E é isso que Deus está questionando acerca do povo. É como se a existência de Deus estivesse relacionado à vida daquelas pessoas. Como se Deus não pudesse existir por si mesmo. Mas é interessante os questionamentos que Deus levanta nesse salmo. Ele diz: eu não tenho necessidade de nenhum novilho ou dos seus estábulos. Ele diz que Ele não precisa das nossas ofertas, que Ele conhece todas as aves dos montes, Ele cuida de todas as criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria de você. Veja só o que Deus está dizendo aqui. Em absoluto, Deus está dizendo que Ele não precisa ou não precisaria de nós para absolutamente nada. Ele por si só é Deus autoexistente e autossuficiente. Ele não precisa do meu discurso. Ele não precisa do nosso serviço. Ele é Deus. Sem nós, Ele permanece sendo Deus. A grande diferença, irmãos, e a grande questão aqui, é o amor que Ele tem por cada um de nós. Nós nos tornamos importantes, porque Deus nos dá valor. Ele nos vê, Ele nos conhece pessoalmente. E Ele deseja ter essa relação de amor conosco. Mas deixe que nessa noite toda pretensão nossa se desfaça. Pretensão de querer agradar a Deus, fazer alguma coisa para Deus, simplesmente com as nossas próprias habilidades, com o nosso próprio querer, com o nosso próprio ego, querer exaltar Deus de alguma maneira, porque o que o texto está dizendo é que Deus não precisa de nós em absoluto. Antes de tudo, Ele nos ama, e é isso que Ele quer. Ele não quer o nosso serviço mais do que Ele deseja o nosso amor, que nós o reconheçamos como esse Pai de amor, como esse amigo mais que fiel. Ele, apesar de ser soberano e autossuficiente, absolutamente autossuficiente, o que Ele deseja de nós é uma relação de intimidade, de troca. E quantos personagens bíblicos não compreenderam isso desde a antiga aliança? Desejaram essa relação de intimidade e de profundidade com Deus. Quantos e quantos, à semelhança de Maria, diante de uma oportunidade de servir a Jesus, preferiu ficar aos seus pés, sentindo o seu coração, reclinada no seu colo, ouvindo a sua voz. É isso que Deus espera de cada um de nós, mais do que as nossas ofertas, mais do que o nosso sacrifício. Deus deseja um coração quebrantado, humilde e disposto a obedecê-lo. É isso que esse salmo trata. Ele diz: o mundo é meu e tudo o que nele existe.
Não tenha crise, meu irmão. Eu não sei como você conduziu a sua vida em 2015. Mas Deus te escolheu. E Ele te designou para que naturalmente você venha a dar fruto. Mas eu não tenho medo de dizer que o fruto que Deus mais espera da minha vida e da sua vida é, antes de tudo, uma relação de intimidade com Ele, de extrema confiança e deleite na sua pessoa. Que nós possamos nos realizar nele, encontrarmos satisfação nele, para que tudo quanto nós viermos a dizer, fazer, realizar, para a glória e louvor dele, venha a ser uma consequência natural dessa relação com Deus. E aí, onde entra a gratidão. A partir do verso 14, o salmista diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Oferecer a nossa gratidão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é impossível termos um coração grato se nós não conhecermos a natureza e o caráter desse Deus que nos ama. Esse é o ponto crucial e essencial da nossa existência. E não significa dizer que nós não venhamos a nos entristecer, a nos decepcionar, a nos frustrar diante de alguma circunstância. Deus conhece melhor do que nós mesmos a nossa estrutura. Ele sabe que nem sempre nós estamos no topo do monte. Às vezes nós enfrentamos vales sombrios, vales, como disse Davi, de sombra e de morte. Mas conhecer o caráter de Deus, especialmente nesses momentos, é o que vai fazer a diferença entre a gratidão e o sentimento de frustração. Porque conhecendo o caráter de Deus, eu posso entender que todas as coisas vão cooperar conjuntamente para o meu bem. Em todas as circunstâncias, Deus está presente e Ele está me preparando para algo maior e melhor. Na vida do cristão, toda dificuldade, todo embaraço, todo e qualquer percalço que venha acontecer, vem para nos tornar mais fortes e aprovados no nosso caráter. Em tudo isso, Deus está forjando a nossa vida segundo a imagem e semelhança de Jesus. E é impossível a gente deixar de ter um coração grato, mesmo diante das situações adversas, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, trabalhando nos bastidores da nossa história, para que a nossa vida seja parecida com a de Cristo. Para que a gente venha pensar como Ele, sentir como Ele, agir como Ele. A gratidão se torna, nesse sentido, um mandamento. Ser grato para aquele que conhece a Deus em essência é um imperativo. Sede agradecidos, diz o apóstolo Paulo. É algo que nós devemos ser. Mesmo pelas situações que nos trazem ou que nos põem em crise. E crise tem a ver com dúvida, crise tem a ver com incerteza, tem a ver com medo, tem a ver com instabilidade. Mas mesmo nessa situação, creia que os olhos do Senhor te veem. E Ele já conhece o final da história. Ele está com você. Ele vai atravessar com você esse vale. Mesmo que seja, você tenha que passar pelo fogo. A palavra diz que Ele não te queimará, nem chama ardente arderá em ti. Quando você tiver de passar pelas águas, elas não te submergirão, nem os rios poderão te afogar. Deus está com você o tempo todo. E eu posso te dizer isso, porque eu já passei por vale.
eu já passei pelo fogo, eu já passei pelo rio, e posso dizer que até aqui o Senhor tem me ajudado. E a única coisa que eu preciso fazer, que eu devo fazer, é ser grato, porque o Senhor me trouxe até aqui. Deus, Ele te trouxe até aqui. E o salmista diz: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. E a palavra-chave aqui, meu irmão, é sacrifício. Não é algo que naturalmente venha nos dar prazer. Não é algo que seja naturalmente fácil. Sacrifício envolve esforço. Envolve uma concentração de forças. Isso é sacrifício. Sacrifício de gratidão, sacrifício de louvor. Tem a ver com eu rebuscar dentro de mim forças de onde eu naturalmente não tenho, para dizer: o Senhor está comigo, eu bendirei o Senhor, independente da circunstância e da situação. Deus é o meu Deus. E Ele é digno de ser louvado. Dr. Russell Shedd diz que a gratidão é a consequência natural de uma conduta digna do Senhor. Eu vou repetir. Gratidão é uma consequência natural de uma conduta digna do Senhor. Daí o salmista dizer que nós devemos cumprir todos os nossos votos para com o Altíssimo. Isso tem a ver com princípios, irmãos. O cristão, ele deve ser guiado por princípios. E aí, no verso 15, ele diz: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. É quando você achar que tudo está perdido. É quando você achar que não dá mais. É quando você achar que Deus te abandonou. Você vai fazer um clamor e Deus vai te responder naquela hora. E através da sua vida, o nome do Senhor será honrado e glorificado. Eu acho interessante a vida de Daniel, porque Daniel decidiu no coração não se contaminar. Ele decidiu no coração ser fiel a Deus. Deus poderia ter livrado da cova dos leões. Mas ele precisou entrar na cova. E lá dentro, Deus o livrou, fechou a boca do leão. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. Há muitas pessoas aqui, onde 2015 foi um ano em que Deus começou a forjar caráter. Deus começou a estabelecer princípios. E você começou a se comprometer com princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Não abra mão dos votos que você fez com Deus durante esse ano de 2015. Por mais que pareça difícil, por mais que as circunstâncias e algumas vozes queiram dizer que você não vai conseguir, se apegue a essa palavra. Você clamará a mim no dia da angústia, e eu te ouvirei, e te livrarei, e você me honrará. Aleluia. Deixe que a sua gratidão seja uma consequência do seu estilo de vida, de uma conduta digna diante do Senhor. E sabe, irmãos, a gratidão, ela é um estilo de vida. Precisa se tornar para cada um de nós. A gente precisa parar de achar que a gratidão, ela deve ser como um elemento que vai e volta, sabe? Que vem e volta. Ou que vai e vem. A gratidão precisa ser uma constante na nossa vida. É a gente ter Deus como essa pessoa que em absoluto está sobre nós e cuida de nós. Muitas coisas, elas podem ser relativizadas nessa vida.
Posso estar em determinado emprego e amanhã não está mais. Posso morar num ambiente, num lar, e daqui a pouco eu já não morar mais naquele lugar. Hoje, Ricardo Coutinho é o nosso governador, amanhã pode não ser mais. As coisas mudam, as geografias mudam. Mas Deus é imutável. E a sua palavra não caduca, as suas promessas, elas não envelhecem. Deus não desiste dos seus. Ele não abre mão da minha vida e da sua vida. Em Deus há esperança. E não é uma esperança apenas de contemplação. Preste atenção no que eu estou dizendo nessa noite. Quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, nós temos a certeza de que Ele é um Deus que age. Ele não é um Deus que fica olhando as coisas acontecerem na nossa vida. Ele interage conosco, Ele vai lá, Ele muda situações, Ele move corações para nos fazer chegar no lugar onde Ele quer que nós estejamos. Por isso que quando você colocar a sua esperança em Deus, mesmo que você não veja o fim das coisas, creia que Deus está agindo ao seu favor. Não importa o que lhe aconteceu em 2015. Eu sou muito suspeito de dizer, porque Deus em 2015, parece que Ele separou esse ano para responder às minhas orações ou os desejos do meu coração. Eu não paro de sonhar, é verdade. Mas em 2015, para mim, Deus abriu as comportas dos céus e disse: meu filho, toma, vai ser esse ano aqui, toma. Mas eu sei o que é passar por provação e privação. Eu sei o que é passar por lutas e por dificuldades. Não significa dizer que mesmo em 2015 eu não tenha passado por momentos difíceis. Passei por crises terríveis. Mas eu posso dizer uma coisa para você: o seu Deus é fiel. Ele é um Pai que te ama e nunca te deixa sozinho. Vale a pena colocar sua esperança no Senhor. Vale a pena ter sempre uma palavra de gratidão em direção ao seu Deus. Porque mais cedo ou mais tarde Ele vai se revelar a você, como se revelou aos seus santos, Moisés, Daniel, Davi, Pedro, João. Todos esses experimentaram a bondade do Senhor, um toque da glória do Senhor, e é nessas coisas que você deve colocar sua esperança. O salmista diz no verso 23, mais uma vez, eu estava no verso 14, agora estou indo no verso 23, ele diz: quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. O que o salmista está dizendo, em outras palavras, irmãos, é quem tem um coração grato ao ponto de sacrificar, esse no final vai glorificar o meu nome, vai honrar o meu nome. Significa dizer que a luz do Senhor vai brilhar através da sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus resplandecendo na sua vida. Outras versões dizem assim: quem oferece sacrifício de louvor, esse me honrará ou me glorificará. E o quanto você está disposto a romper esse ano glorificando o nome do Senhor. Quanto você está disposto, mesmo que 2015 tenha sido um ano difícil, a atravessar esse ano, sabe, na presença de Deus. Porque tem um fato que me deixou um pouco triste nessa virada de ano, é que em 10 anos de ministério é a primeira vez que nós não vamos fazer o nosso culto da virada, né? Mas lembre-se nessa virada de ano de ter uma oração e uma palavra de gratidão a Deus, porque muitos gostariam de chegar até aqui e não puderam chegar.
Muitos gostariam de, como você, ter a oportunidade de dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E não puderam. E o texto diz, porque talvez você esteja fazendo um sacrifício descomunal para vir à igreja num dia como hoje. Talvez você nem saiba como é que vai ser a sua virada de ano diante da sua situação. Independente dessa circunstância, tenha uma palavra de gratidão a Deus. O texto está dizendo, não está falando de uma gratidão circunstancial, é um sacrifício. Quem me oferece sua gratidão como um sacrifício, quem se esforça para ser grato, para me glorificar, esse me honrará. É uma promessa de Deus para com a sua vida. E tem mais. Ele diz assim: e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Não se desvie, meu irmão. Não se volte nem para a esquerda, nem para a direita. E é engraçado porque em tempo de férias, algumas pessoas, infelizmente, gostam de tirar férias de Deus. Sabia disso? Férias do trabalho, férias da escola, férias da faculdade. Tem gente que tira férias de Deus. Mas o texto está dizendo que aqueles que andam nos meus caminhos, eu lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer, ordene bem o seu caminho, segundo a vontade de Deus. Quando você for fazer os seus projetos e seus sonhos, não se esqueça de, dentro deles, colocar uma vida mais consagrada ao Senhor. Uma vida mais dedicada a Ele, dedicada à sua palavra e aos seus propósitos. Essa palavra caminho no hebraico é derek, significa rumo, significa curso de vida, caminhada. Louco é aquele que faz projetos e exclui Deus dos seus projetos. Mas aquele que é sábio consagra tudo o que faz. Provérbios capítulo 16, versículo 1. E os seus planos serão estabelecidos. Mas não se esqueça, tenha uma atitude de gratidão para com Deus. Seja grato, independente da circunstância. Tenha um olhar de fé diante dessas coisas. Porque Deus está com você o tempo todo, Ele não te abandona. Nós somos um reflexo de Deus para essa geração. O projeto de gratidão na nossa vida tem como consequência o fato de que a realidade do reino de Deus se transfere para essa geração que está ao nosso redor. Quando nós temos uma atitude de gratidão a Deus, isso impacta a vida das pessoas. As pessoas olham para nós e enxergam Deus na nossa vida. E eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Eu quero lhe dar um tempo, que se possível você pudesse fechar os seus olhos e curvar sua cabeça. Porque eu quero lhe dar um tempo para que você venha refletir a forma como você conduziu sua vida em 2015. A maneira como você escolheu, os critérios que você usou. Para tomar as decisões que você tomou. Para manter a atitude que você manteve até aqui. É bom a gente fazer essa avaliação. E perguntar para Deus o que é que precisa ser mudado em nós, o que é que pode ser aperfeiçoado, melhorado, crescido.
Davi fez essa oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algo que te desagrada e guia-me pelo caminho eterno. Esqueça de quem te feriu. Pare de querer encontrar um culpado para as situações da sua vida. Trate com Deus essas questões. Olhe para dentro de si e diga: Deus, onde o Senhor está querendo trabalhar na minha vida? Em que área da minha vida o Senhor está tentando chamar a minha atenção? Onde é que eu posso ser mais parecido com Jesus? Faça essa reflexão nessa hora e deixe o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. E deixe o Espírito Santo de Deus confrontar você